Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 20 e vamos falar sobre a integridade do servo de Deus. A integridade do servo de Deus. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu quero apenas ler o versículo 24 com os irmãos. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A expressão de Paulo é uma expressão de um valor imensurável para as nossas vidas nessa manhã. A gente vive num país que está sendo suplantado por uma crise de integridade, uma crise de valor. É tão difícil hoje você conhecer pessoas íntegras. Nós vivemos num país que tem sofrido nos últimos 30 anos um aceleramento muito grande da perda do valor da integridade. Há 30 anos atrás, a palavra das pessoas, apenas a palavra averbada já tinha valor. De 30 anos para cá, isso não tem mais valor. Vai se criando cada vez mais mecanismos para que possa se dizer se a pessoa é íntegra ou não, se a pessoa é de valor ou não. Hoje pela manhã, a gente tomando café ali, eu e a Soraya, a gente sempre está encontrando um casal, e hoje ela falou, 54 anos de casamento. Há 30 anos atrás, nós não espantaríamos de falar que um casal tem 54 anos de família. Hoje nós falamos e parece que isso é até algo assustador dentro das igrejas, porque as pessoas estão perdendo o senso da integridade, o senso de que a sua palavra tem valor, o senso de que a sua postura tem valor. O apóstolo Paulo leva isso tão a sério, que o que ele diz, o que ele se propõe a dizer para seus discípulos, ele entende que isso tem que ser valor, como se fosse uma nota promissória, como se fosse um contrato que ele está passando para as pessoas. E o valor que ele quer passar é o valor de que ele quer completar o ministério que Jesus confiou a ele. Membresia de igreja hoje não dura mais do que 4 anos. É espantoso. Louvado seja Deus que na nossa igreja nós temos membros com mais de 8 anos, com mais de 15 anos. Mas isso tem sido raro no meio das igrejas. Isso tem sido raro no meio do povo de Deus. E o Evangelho só é capaz de avançar a partir da vida de pessoas íntegras. Da vida de pessoas que são íntegras. A pior marca do nosso tempo é a mentira, é a traição. E hoje você pergunta para as pessoas se elas já foram traídas, a grande maioria das pessoas traz dentro de si uma profunda decepção por terem sido traídas. Pessoas que foram traídas por seus maridos, pelas suas esposas, pelos pais, pelos amigos, pessoas que foram traídas dentro do seu ambiente de trabalho. Traição, mentira. A integridade não tem valor. Paulo ele está avançando em pregar o Evangelho, ele está avançando em anunciar o Evangelho, e aqui acontece um fato interessante, porque uma pessoa se levanta, trazendo uma profecia para o apóstolo Paulo, dizendo para ele não ir a Jerusalém, porque senão ele seria preso.
Mas Paulo fala: é importante que eu vá completar o ministério que Jesus me confiou, mesmo que eu venha ter que ser preso, mesmo que eu venha ter prejuízo, é importante que eu seja íntegro àquele que me chamou, aquele que me confiou o Evangelho. E hoje o Evangelho, a palavra Evangelho, é uma palavra que as pessoas estão buscando apenas para um bem-estar de si próprio. Não é no sentido de um valor de regra de vida, um valor de princípio de vida. Não é mais sobre isso. Quem está falando isso é Paulo. Paulo está sendo ameaçado, ele corre o risco de ser preso, e ele fala, a profecia diz que ele vai chegar, ele vai ser acorrentado, ele vai sofrer 2 quarentenas de varas em praça pública. Aqueles irmãos então ficam pesarosos e falam para Paulo: Paulo, não vá. Mas Paulo diz: é importante que eu vá completar o ministério que Cristo me confiou. Eu não tenho a minha vida por valor. Isso é integridade, isso é valor nobre. E o Evangelho chegou até nós por causa de homens e mulheres que pagaram o preço de serem íntegros. Íntegros. A briga do Evangelho e a demonstração do Evangelho não é o poder financeiro que se tem, não é o poder político que se tem, é o poder de ser íntegro diante do Senhor e diante dos homens. Um cristão íntegro, ele é capaz de impactar o mundo de uma maneira extraordinária. À noite nós vamos falar de cristãos ao longo da história que marcaram e mudaram a história da humanidade porque viveram na integridade. Eu não vou citar os nomes aqui agora não, mas à noite nós vamos falar sobre esses homens que impactaram o mundo pela integridade. Integridade é um passo de cada vez no sentido de uma direção diante do Senhor, e de não titubear, e de não se desviar, e de não se afastar, mas de cumprir o plano de Deus. Então nessa manhã eu quero falar sobre 7 verdades da integridade. A primeira delas: aquele que é íntegro, o servo que é íntegro, ele tem uma disposição a servir. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Paulo, ele está no meio de um conflito, no meio de um tumulto, um tumulto que para uma cidade, mas ele não para, ele não se deprime, ele não joga a toalha, ele não fala: não, eu estou cansado hoje, eu não vou na igreja. Não, eu estou deprimido agora, eu não vou procurar o Senhor. Não, não me vem agora, eu não tenho que resolver isso agora, porque eu tenho que cuidar de mim. Não. Paulo passa pela dificuldade, pelo problema, e o que ele faz? Ele manda chamar os discípulos para ministrar aos discípulos, para ensinar aos discípulos, porque ele quer apresentar os seus discípulos como homens e mulheres íntegros e pessoas que são maduras. E ser maduro, irmão, ser maduro espiritualmente é não se abater diante das crises, das dificuldades da vida. Amém? Isso é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é o caso de Jó. Recebe a notícia de que morreram seus filhos, de que seu gado todo foi disperso, de que a sua casa foi toda queimada. Aquele homem se levanta e diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Não se abate, não se entrega, não esmurece, não para de orar,
não para de confiar. E quantos crentes que me falam que, ai pastor, eu não estou conseguindo orar, que eu estou com problema, que eu estou com dificuldade, não consigo ir na igreja, não sei o quê. Eu fico pensando, que cristão, que fibra é essa? Que fibra espiritual é essa? Que evangelho é esse? Que fé é essa? Está buscando quem? De fato confia em Deus? Irmão, faz essa pergunta para você. Você de fato confia no Senhor? No Deus da tua salvação? No Deus que criou o céu? No Deus que criou a terra? Você de fato confia nele? Você de fato, quando está aqui, você está invocando a Ele? Ou você está só buscando um bem-estar para si próprio? Ou você está invocando a Ele, dizendo, não tem outro a quem eu possa recorrer que não seja o Senhor, o meu Deus? Isso é adoração. Essa é a verdade que precisa ecoar dentro de nós. O verdadeiro evangelho é esse que é capaz de gerar homens e mulheres que têm valores que não se corrompem com o tempo, que não se corrompem com as crises, que não se corrompem com as dificuldades, que não se corrompem com as vitórias, mas têm valores que são intransponíveis, imensuráveis, valores que são extremamente poderosos dentro de si. Amém? É esse evangelho que nós precisamos viver. É esse evangelho que eu chamo você a viver. É o evangelho que Paulo vivia. O evangelho que não se esmurece, que não desiste, que não se cansa. Quantos e quantos crentes reclamam que estão cansados? Pede para Deus um emprego, Deus dá um emprego, daí fala, agora estou cansado com o emprego. Não dá para entender. Deus está te dando a provisão. Renova a tua força em nome de Jesus. Ah, pastor, eu tive uma semana difícil. E quem não teve? Não há justificativa para que possamos voltar atrás ou desistir do caminho do Senhor Jesus. Não há. Nós precisamos estar dispostos a servir ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdade. Dispostos a servir a Deus. Você reclamou hoje? Peça perdão a Deus agora, em nome de Jesus. Você reclamou da sua semana hoje? Essa semana que passou, você reclamou? Peça perdão a Deus hoje, em nome de Jesus. Tem pessoas na Etiópia que não podem sair da cidade onde estão. Eles só estão esperando o vulcão entrar em erupção. Vocês viram essa notícia? Eles não têm condição de sair daquela cidade. Da CNN viu as pessoas saindo das suas casas e indo para um lugar e perguntaram, vocês estão indo para onde? Eles falaram, estamos indo para a igreja. Os cientistas não entendem porque já era para ter explodido o vulcão e não explodiu. Vai explodir um vulcão em Goiânia, o que você vai fazer? Você vai entrar no seu carro e vai fugir ou você vai vir aqui para a igreja para orar? Para não explodir o vulcão. É aí a diferença, irmão. É aí que está a diferença do evangelho verdadeiro, de seguir a Jesus de fato ou não. Outra marca do evangelho, do ser íntegro, é que ele lida com as crises com maturidade. O apóstolo Paulo então vai pregar, e aí no meio da pregação, um jovem dorme e cai. O nome desse menino é Eutico. Dormiu. Ele não devia ser muito bom na pregação, né? Não tinha também microfone. Quando um irmão está dormindo aqui, a gente levanta e dá um glória a Deus. Aí a ver se o irmão acorda, daí de repente o irmão assim, né? O que é isso? Glória a Deus, irmão. Ver se acorda, né? Mas olha o que acontece. Paulo desceu, parou de pregar, desceu, inclinou-se sobre o rapaz e abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo.
Então subiu novamente, partiu o pão, comeu e depois continuou a pregar até o amanhecer, e depois foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Oh, irmãos, esse texto aqui, ele fica marcado na minha agenda, sabia? Já tem uns 20 anos que esse texto está marcado na minha agenda, porque eu preciso aprender cada vez mais sobre isso. Eu preciso chegar ao nível de maturidade de Paulo, de não ficar estremecido com o problema, de não ficar preocupado. Mas além disso, eu preciso ficar como Paulo aqui. Paulo, quando ele olha, não morreu. Não morreu. Estava lá, todo mundo lá, e agora? Está respirando aí, o que está acontecendo? Não, Paulo chega lá, para aí. Pega, abraça o menino, levanta o menino. Vamos lá. Você está com uma hipoglicemia, vamos comer um pedaço de pão para ver se você me dá uma melhorada. Come o pão, vamos agora, vamos voltar aqui agora. Não precisa nem usar o nome do diabo que estava ali, o diabo da sonolência, né? Mandaram um vídeo essa semana que diz que tem diabo da panela, diabo do não sei o quê. Essas pregações só para gerar culpa e medo no meio do povo. Gente que vê diabo, você foge dele. Está precisando ser internado. Em nome de Jesus, interna. Entendeu? Tudo é diabo. Não, Paulo não fala, que o texto não fala nada de diabo. Fala só que o cara caiu no sono. É normal. Você já caiu no sono aqui na igreja? Fala não, irmão. Pô, tô achando que por isso que eu tento contar uma piada, entendeu? A gente faz o esforço de contar uma piada, dá um grito aqui de vez em quando. Eu tenho um irmão que fala assim: pastor, o senhor deu muito grito. Eu falei: porque você não viu os irmãos que estavam dormindo, irmão. Quando você vê o pastor falando um pouquinho mais forte, você pode ter certeza, pode olhar para o lado que tem alguém que está pescando aí. E tem gente que fica pescando tucunaré. Você já pescou tucunaré? Tucunaré você joga e puxa, né? Tem gente que está assim o tempo todo, né? Olha lá. Confiar em Deus, irmãos, é uma grande lição para as nossas vidas. A gente precisa se treinar a confiar em Deus, para quando vier o problema, a gente não se esmoreça, a gente não saia da cruz, a gente não se desespere, a gente não se exaspera. A maior prova de integridade é atravessar por uma crise com uma fé inabalável. Amém? Essa é a maior prova da integridade. Por isso que amor tem a ver com tempo. E quanto mais largo o tempo, mais amor existe. Porque quanto mais largo o tempo, mais o seu amor se torna profundo. Sai da superfície. Paulo olha, o menino cai dormindo, chega lá, ele vê que precisa só dar um abraço no menino, dar um negócio para o menino comer, volta e continua pregando. Pastor amigo meu foi no Haiti e ele deu o seguinte testemunho, que ele achava que já tinha visto miséria lá no Rio de Janeiro, mas quando ele chegou lá em Porto Príncipe, ele ficou assustado da miséria que é lá. Mas o que ele ficou mais assustado foi assim que ele foi para pregar numa igreja lá, e chegou lá, a igreja não tinha telhado, porque tinha caído. Na igreja tinham 10 pessoas que estavam morando lá, porque já não tinha lugar para ir. Aí eles reuniram, não tinha instrumento nenhum, e aquele pessoal cantando, louvando a Deus. Mas o culto lá começa às 6 horas da manhã.
E 6 horas da manhã, os irmãos já estavam todos lá. E não era assim, 6 horas, 6:30 o pessoal começava a chegar. Não, 6 horas já estava todo mundo lá. Não é igual aqui, que é 10 horas, 10:30 ainda tem gente chegando. Eu teria vergonha de chegar 10:30 num culto. Eu tenho vergonha. Acho que é melhor não vir. Aí diz que 10 horas dá um intervalo. E a igreja tem que servir uma comida para o pessoal. Eles comem. 20 minutos depois eles voltam. Aí eles vão até 2 horas da tarde. E aí eles comem de novo juntos. Aí ele foi visitar a casa da líder. Ele foi andando, foi com ela e tal. Chegou. Eram uns papelões. E ela morando lá dentro. É a líder da igreja. Aí diz que o que ele achou mais bonito, porque lá não tem esse negócio, eu decreto, eu mando, eu falo, não. Lá eles cantam: em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor, no sacrifício de Jesus, o sangue do meu Salvador. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Em nada ponho a minha fé. Sua fé está onde, irmão? Sua fé está... Você perde a fé por causa de um problema, uma crise financeira, um problema no país. Gente preocupado, porque o Henrique Meirelles falou que essa crise é pior que a de 30. Eu não estava lá em 30, não sei como é que foi. Não sei se também é pior, mas eu sei quem é meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho que viver. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei para quem eu vou viver. É para o Senhor. Integridade tem a ver com a nossa capacidade de superar as crises. A integridade investe na vida devocional. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Paulo então mandou seus discípulos à frente, ele ficou sozinho e ele foi andar. Porque às vezes é importante andar sozinho, andar com Deus, andar com o Senhor Jesus. E se você não fica na presença de Deus em solitude, você não é capaz então de discernir a vontade do Senhor. A gente vive numa sociedade do barulho, a gente vive numa sociedade da inquietação, a gente vive numa sociedade da ansiedade, a gente vive na sociedade de aceleramento. E tem gente que não ainda se apercebeu disso. A crise da tua ansiedade é falta de tempo com Deus. A tua crise de desesperos é porque falta a presença de Deus. Eu estou com um problema, não sei o que, o senhor não sabe como é que é, tal. Não, eu sei, falta de Deus, falta do Senhor Jesus. Falta de solitude. Solitude é se colocar sozinho diante de Deus. Falta de oração. O que é oração? Oração é deixar ser transformado pelo Senhor. Falta de leitura da palavra. O que é leitura da palavra? É meditação, refletir até que isso entre na tua mente, entre na tua alma, entre no teu coração. Não adianta, irmão, não adianta só culto. Não adianta só culto. Paulo entendia disso. Ele tinha momento que ele tinha que ficar sozinho, só ele e Deus. Só ele e o Senhor. É o Senhor, é do Senhor, é no Senhor, é com Ele, é que você precisa estar. E estar com Deus
Hoje nós estamos celebrando a ceia, a gente cantou Jesus em tua presença, é estar na presença de Deus, é invocá-lo, é percebê-lo, é entender que Ele está ali, que o lugar onde você está é santo, que você precisa tirar as sandálias para perceber a grandeza da santidade do teu Deus, perceber a grandeza do amor do teu Deus, e isso requer de nós tempo, dedicação e entrega. As madrugadas são excelentes para fazer isso. O celular já não toca mais, o WhatsApp, as pessoas já estão dormindo às 3 horas da manhã, né? Depende, né? Tem gente que está 3 horas da manhã mandando mensagem para os outros, não sei para quê. Mas às 3 horas da manhã você está ali e fica ali na presença do Senhor, se deliciando da presença do Senhor. Paulo sabia disso, porque para preservação pessoal da fé dele, ele precisava de tempo com Deus, tempo com o Senhor, tempo de ouvir a Deus, tempo de se quietar diante do Senhor e experimentar o Espírito Santo agir dentro de você. Um servo íntegro prega mais com a sua vida do que com a sua oratória. Olha que coisa impressionante essa palavra aqui. A gente tem que ler esses versículos todos aqui. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus em arrependimento e em fé no nosso Senhor Jesus. Paulo, ele vivia, ele diz: eu vivi, eu servi, eu testifiquei, eu ensinei, eu andei com vocês. E como ele andou? Andou em humildade. Humildade. Eu tenho aprendido que humildade, ela só existe, ela é fruto da perseverança. Sabia? Humildade só é fruto da perseverança. Porque se você não perseverar, você não conquista a humildade. A pessoa ganha alguma coisa e já se acha a melhor pessoa do mundo. E a humildade só vai vir depois que você passou por uma vitória e você continuou sendo a mesma pessoa simples e humilde de coração diante do Senhor. O evangelho que nós anunciamos, irmãos, é o evangelho da nossa vida. Você pode dizer: eu vivo para Cristo. Mas você vive mesmo? As pessoas podem dizer que você vive para Cristo, que você de fato confia em Cristo. Francisco de Assis diz que devemos pregar o Evangelho a todo tempo e, se necessário for, usar as palavras. É viver o Evangelho. É viver o Evangelho. É viver o Evangelho. Um servo íntegro, ele seguia pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 22, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. A gente acha que seguir a Cristo é então não passar por problemas e adversidades, não é isso que a gente pensa? Não é isso que a gente quer?
Não, eu quero seguir a Cristo e não passar por nenhum tipo de problema. Não, Paulo está dizendo, o Espírito Santo está me dizendo que lá eu vou ser preso e eu vou sofrer muito. A integridade se evidencia quando você percebe que as coisas pelas quais você luta não são pelo conforto e bem-estar da sua vida, mas são em prol do projeto a qual você abraçou, e são pelas quais os projetos eternos de Deus que você abraçou, e que não dependem do conforto e do bem-estar da sua vida, mas dependem sim, se você está deixando um legado eterno, perpétuo, para que as pessoas creiam e vejam que através da sua vida, você serviu a um Deus verdadeiro, ao Deus poderoso. Ele sabia, era o Espírito Santo que estava com ele, dizendo, você vai para Jerusalém, mas o Espírito Santo dizia, olha, você está preparado para as prisões, você está preparado para os sofrimentos. Seguir o Espírito Santo, queridos, é seguir a vontade de Deus. E para discernir então o Espírito Santo, quero deixar 4 formas para você entender isso. Primeiro, estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não leia só os textos que você gosta. A pessoa falou para mim, nossa, eu gosto tanto de ler os Salmos, pastor. Eu falei, mas você precisa ler Levítico. Você precisa ler Apocalipse. Eu tenho medo de ler Apocalipse. Eu falei, então você não serve para seguir Jesus, não. Pensei, né? Não falei. Eu tenho medo, né? Os homens devem ler Oséias. Já leu Oséias? Lê Isaías. Os jovens precisam ler Provérbios pelo menos 20 vezes. Pelo menos 20 vezes os jovens precisam ler Provérbios. Você que é homem, precisa aprender a ler Jó, para que você possa preservar em integridade, mesmo passando por lutas e aflições. Você pode preservar e pode dizer que você pode conhecer a Deus de uma maneira diferente que você não conhecia. É fazer o que Paulo fez, ele foi buscar a Deus em oração, em jejum, em solitude. Mas também é buscar confirmação com crentes maduros, a vontade de Deus. Agora, queridos, pensa bem comigo. As estratégias que andam sendo feitas hoje no mundo. Isso é no mundo. Quais são as estratégias? Menosprezar as autoridades. Criar filhos rebeldes. Porque o objetivo é o quê? Vamos destruir a família dos outros. Você quer destruir a família de alguém? Desmereça e desconsidere a autoridade dos pais sobre os filhos. O que vai resistir? Nada. Nada. Esse filho vai ser guiado pela sua própria estultícia do seu coração. Aí é capaz de um moleque de 10 anos botar o terror na cidade, pegar, assaltar as pessoas com um revólver, e ainda as pessoas falarem que o policial estava errado, o policial que se defende, e agora o policial não pode dar mais tiro. Não pode. Não, o policial agiu errado. Tira a autoridade. Tira a autoridade sobre o quê? Sobre o homem. Você coloca autoridade, toda autoridade emana de Deus, então você respeita a autoridade, porque você entende que a autoridade vem do Senhor. Agora, destrói a autoridade. Agora, destrói a autoridade dos outros. Porque nas grandes dinastias, e essa semana foi o aniversário da rainha, né? E a rainha coçou a cabeça e falou assim, pronto, eu tenho que viver mais uns 50 anos, que eu não posso deixar o reinado para esse meu filho desmiolado. Tem que viver mais uns 50 anos. Que esse meu filho não vai dar certo. Os poderosos dessa terra são famílias.
Já foram alistadas as 10 maiores fortunas do mundo. E são o quê? Famílias. Então vamos destruir a família dos outros, porque eles, destruindo a família dos outros, eles morrem. Aí o patrimônio fica, a gente vai comprar esse patrimônio mais barato. É assim que eles vão minando, destruindo as famílias, criando rebeldias. Acho que eu preciso terminar. Eu tenho muita coisa para falar hoje. Vamos até amanhã de manhã, igual o Paulo aqui agora. Esse texto é bom. Vocês já ouviram, né? Paulo foi até de manhã. Não temer o futuro, queridos. Ser guiado pelo Espírito é não temer o amanhã. Você não teme o amanhã, você descansa em Deus. Amém? Vamos lá, a última. Um servo íntegro exorta as pessoas a viverem no temor de Deus. Olha o que ele diz no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, para o qual o Espírito os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo então estava preparando novos líderes e não apenas consumidores religiosos. Para Paulo, todo crente deveria ser um líder religioso. Dá para você entender? Você é o líder da sua casa. Nós só crescemos em nossa vida espiritual quando assumimos um profundo compromisso com a palavra e com a graça divina. A integridade do servo de Deus está em sua capacidade de se doar e de ser fiel para com Deus. Acho que não vai dar tempo para mim, acho que estão me forçando a encerrar aqui, irmãos. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui no final dessa mensagem. Mas antes, não está aqui, mas eu quero ler para vocês. Versículo 36, 37 e 38. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. Paulo, aqueles líderes estão reunidos, Paulo está dizendo com eles. E aqui vem o registro que eu acho mais fantástico. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Essa despedida. O versículo 35, Paulo diz: há maior felicidade em dar do que em receber. Isso é integridade. Isso é integridade. É deixar de pensar em si próprio, no seu bem-estar, nas suas coisas, pensar no outro. O Evangelho de Cristo deve resultar em crentes que sejam servos íntegros. E servos íntegros são crentes que são pessoas disponíveis para a obra de Deus. São pessoas maduras que sabem lidar com as crises da vida. São pessoas que desenvolvem uma profunda vida devocional com Deus. São pessoas que no seu dia a dia expressam a integridade através da humildade. São pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. São pessoas que anunciam a preciosa salvação e têm o grande dom de exortar as pessoas em amor, de corrigir as pessoas em amor. Servos íntegros são fiéis a Deus.
são íntegros na sua vida. Eu tenho aprendido que a maior bênção do ministério, a maior bênção da vida, a maior virtude é a integridade. A maior tristeza é a traição. O meu chamado hoje para vocês: vamos ser íntegros, vamos viver a integridade com o Senhor, como Paulo viveu. Se você tem tido dificuldades com isso, se você tem dificuldades com a verdade, se você tem dificuldades em se colocar em submissão, em serviço a Deus, eu quero só que você olhe para Jesus e perceba o que Ele fez por você, o que de fato Ele viveu, como Ele viveu, como Ele foi íntegro, como Ele foi inteiro naquilo que Ele viveu. Esse nosso tempo sofre com essa crise de integridade, porque está totalmente individualizado. As pessoas querem só o bem-estar, querem só o hedonismo, esse narcisismo maluco. E isso vai totalmente contrário àquilo que Deus propõe para nós no Evangelho. Paulo falou: a maior riqueza é dar do que receber. Você veio hoje aqui nessa igreja adorar a Deus. Você veio fazer o que aqui? Você veio dar de si a Deus? Ou você veio para receber de Deus? Quando nós damos, nós recebemos. Eu tive